Boa noite a todos e boa noite a todas. Ah, não tem todas aqui? Só todos. É. Boa noite a todos. Boa noite a todas. Sempre vence, né? Elas sempre vencem. Graças a Deus, né? Deus é Pai. É com muito carinho que nós estamos aqui, né, nos Estados Unidos e principalmente aqui em Long Branch, que já há algum tempo nós não estamos presentes aqui no desenvolvimento do movimento espírita aqui no Jersey. Essa temporada foi a 24ª, foi 4 estados, 13 cidades e 15 casas espíritas com 25 trabalhos em 25 dias. Né? E esse é o último. Então eu estou aqui já pedindo arrego, doido para voltar para o Brasil. Até porque, para o Rio de Janeiro, nós temos lá o Rock in Rio essa semana, né? Então, também sou filho de Deus, né? Não gosto, mas a cidade vibra, tem a energia muda, porque as pessoas estão felizes, as pessoas estão alegres, né? Apesar dos pesares, né, que a gente vem passando, quando existe um evento desse, tudo se modifica na atmosfera, né? E com isso a gente ganha e aproveita para cooperar mais com todos aqueles que vão do mundo inteiro para o Rio de Janeiro. São 150 atrações nacionais e internacionais, né? Então é 2 semanas que a cidade se reveste de muita alegria, né? De muita música, né? E em paralelo não, antes tivemos a Bienal do Livro no Rio de Janeiro. Então, por isso que em setembro eu saí de lá, né? Porque ninguém aguenta, né, tanto o evento, uma cidade que já está tão tumultuada com relação a trânsito, vocês devem saber, devem ver nos noticiários, e muito complicada com relação ao trato com as pessoas. Então, nós vamos cada vez mais orando e fazendo a nossa parte e levando um pouco de paz a esses corações tão inquietos que hoje assolam a nossa cidade querida e a mais linda do mundo. Porque eu conheço muitos lugares na Terra e ainda não consegui achar uma cidade que fosse mais bonita do que o Rio de Janeiro, né? Obrigado. Ela é carioca, deve ser, né? Por isso que ela chama a cidade maravilhosa. É, por isso que a cidade é maravilhosa, né? Todos nós, e temos... Gente, vocês desculpem, mas eu estou aqui, né, passei o dia inteiro na cama, né, muito cansado, já tive em Massachusetts esse fim de semana, e fui dirigindo e voltei dirigindo, então o corpo começou a reclamar. São 67 anos, eu tenho que parar de fazer essas estrepolias, né? Então, vamos aqui, calmamente, os espíritos estão ajudando aqui para que eu possa desenvolver o estudo da noite, sabendo que quando acabar vai voltar tudo de novo, porque eles não dão moleza para a gente, né? Então, vamos aqui saber um pouco da importância do estudo na casa espírita. Com algumas exceções, mas na regra geral, quando éramos pequenos, todos nós gostávamos de estudar, não gostávamos? Adorávamos estudar, ir para a escola, né? Com raras exceções, porque na regra geral era um suplício, um tormento a gente ter que ir para a escola. Alguns iam para comer merenda, outros iam porque ficava lá brincando e etc, coisa e tal. Mas, de fato, estudar, tínhamos, e muitos têm ainda hoje, uma dificuldade muito grande. Por quê? E eu fiquei pensando nisso de certa forma, né? Eu estudei a minha vida inteira em colégio particular, fiz 2 faculdades, economia e psicologia, sempre estudei desde os meus 12 anos de idade, sou compulsivo, adoro ler livro, né? Tenho paixão, eu nunca joguei futebol, bolinha de gude, pipa, nada que o menino normal faz. A minha praia era leitura, mas não gostava de estudar. Por que eu não gostava de estudar? Porque há determinadas matérias que eram oferecidas para todos nós não tinha nada a ver com aquilo que a gente queria para a nossa vida profissional. Então você tem que estudar filosofia para ser economista. Você tem que estudar estatística para ser psicólogo. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E isso dificultava para todos nós o aprendizado e a gente se obrigava a estudar porque tinha que passar,
mas era um tormento. Até um dia que você começa a perceber que tem determinadas coisas na nossa intelectualidade, né, no nosso planeta, com as informações que vêm nos chegando, com os ensinamentos que vêm nos chegando, que determinadas coisas traz para nós uma satisfação muito grande por estarmos estudando. E a doutrina dos espíritos, acredito que para todos nós aqui, não é diferente. Então, quando eu conheci essa doutrina, quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos, e eu comecei a estudar por causa da dor, não foi por causa do amor, né? Não era algo que eu gostaria para a minha vida, mas as obsessões me levaram a ter que estudar a doutrina dos Espíritos. E quando eu comecei a ler e a estudar o Livro dos Espíritos e toda a obra de Kardec, eu fui percebendo que tudo aquilo que estava ali trazia as respostas que eu necessitava. Me acalmava, me tranquilizava, porque por mais que eu passasse pelas condições mediúnicas, com a mediunidade aflorada, descontrolada, deseducada, por mais que eu buscasse isso em todos os cantos, eu não conseguia encontrar, a não ser na doutrina dos espíritos. Então eu fiz curso de astrologia, de astronomia, de tarô, de cristal, achando que em tudo isso eu ia encontrar uma explicação para aquele estado, né, que eu estava passando, de muito sofrimento, de muita dor, e que ninguém me explicava por que acontecia aquilo. Então, graças a Deus, um amigo me apontou um livro e eu comecei a ler, e aquilo foi preenchendo a necessidade da individualidade na personalidade que estou. Então, eu sou, serei sempre espírito, mas a personalidade que eu tenho é só agora. Então, a próxima reencarnação, eu assumirei outra personalidade. Mas se eu não adquirir, não trazer para mim os conhecimentos que são necessários pela necessidade do espírito que sou, eu não vou conseguir, na minha próxima reencarnação, atender à personalidade que serei. Né? Então, acho que está bem claro, né? Então, eu penso, hoje, eu sou de um tempo, né? Meu pai doutrinou 50 anos os espíritos, né? Ele teve centro em Sergipe, no Rio de Janeiro, com Martins Peralva, e ele fez um trabalho de doutrinação muito grande, porque minha mãe é que era médium, mas ele nunca estudou, porque naquela época não era uma questão para estudar. Então, através do fenômeno, assim mesmo, quando Allan Kardec, nos fenômenos das mesas girantes, Allan Kardec não estudou para saber por que acontecia aquilo. Foi consequência, foi acontecendo porque ele foi buscar. E depois de um tempo, meu pai também foi buscar explicações para o que acontecia com a minha mãe, esposa dele, que pegava ele pelo colarinho e jogava ele longe, né, coitado. Ele era pequenininho, ela era maior, então ela sempre tinha vantagem, né? Então, com isso, ele começou a doutrinar os espíritos que a minha mãe recebia ali naquele momento, mas não tinha essa preocupação de estudo. Ele não precisava estudar para ele, né? E com o passar do tempo, a doutrina dos espíritos foi modificando o seu caminho, foi modificando a sua rota. E hoje não tem nenhum centro espírita, pelo menos dos que eu conheça, que não tenha estudo da doutrina dos espíritos. O Pentateuco, os livros de Chico Xavier e toda a bibliografia que são os complementos do Pentateuco que nos chegam para a gente poder estudar, né? No nosso centro são 25 cursos de doutrina espírita durante o ano inteiro, começa às 8h30 e acaba às 10 da noite, um atrás do outro. Para quem quiser, pode escolher o curso que quiser, não é obrigatório, você tem que fazer esse, você tem que fazer aquele, ou primeiro esse, não. A gente deixa as pessoas à vontade. Eu sugiro que você faça o Livro dos Espíritos, é uma sugestão minha, agora você não é obrigada a ir para o Livro dos Espíritos. Você vai lá, vai no outro, e onde você tiver um entendimento maior daquilo que você está estudando ali naquele momento, é ali que você deve ficar. Porque não adianta nada, vai para o Livro dos Espíritos, não entende nada, acha chato, acha isso, acha aquilo, então piora ainda mais a situação, né? Então lá são 25 cursos, 4 reuniões doutrinárias, 160 trabalhadores, fora os frequentadores, né? E 4 imóveis, né? Agora eu estou voltando na quinta-feira e já estamos no trabalho de
de um terreno que nós temos, do lado é a casa onde funciona o centro espírita, nós vamos derrubar a casa e fazer um prédio de 3, 4 andares para atender. E espantem-se do meu centro espírita, que é meu, é de minha propriedade, né? Tá certo isso? Não, né? Então, do centro espírita onde eu trabalho, só para saber se vocês estão atentos a essas coisas, né? No centro espírita onde eu trabalho, né, que eu estou presidente, mas não sou presidente, fui eu que fundei, e eu não fundei porque eu quis, era para ser uma clínica de psicologia. Sou psicóloga, a mãe dos meus filhos também é psicóloga. Então eu ia fazer ali uma clínica de psicologia. E eu comecei a cair na besteira de começar a estudar o Livro dos Espíritos, lá dentro. A vizinha veio, a irmã da vizinha veio, quando eu pisquei o olho, virou centro espírita. Né? Eles me passaram uma rasteira. Passaram a pé. E eu achei ótimo, entendeu? Maravilhoso, porque a gente percebe que deu possibilidades para centenas e centenas e, quem sabe, milhares em 21 anos para dar uma direção à vida das pessoas com seus conflitos, porque são muitos e cada um mais cabeludo do que o outro que a gente recebe lá. Então, a gente sempre direciona para o estudo, porque a gente acredita muito que você resolve os seus problemas se você adquire conhecimento. Você é proprietário disso. Não tem varinha de condom e não tem o médico que vai dizer faz isso, faz aquilo, não. Você é que tem que decidir. Já chegamos nesse estágio da nossa evolução, porque saímos da infância do espírito, entramos na juventude do espírito, na rebeldia, e agora, com o planeta em regeneração, estamos entrando na era da maturidade do espírito. E com essa maturidade a gente vai entendendo que eu tenho que atender mais as minhas necessidades do espírito do que as minhas necessidades da matéria. Mas isso cabe a cada um, né? Então vamos ver a questão do estudo na casa espírita. É o de cá ou de cá? Qual é? Ah, tem que ligar, eu acho. Eu acho que sim. Se não ligar não funciona, nem isso. Pode dar uns passos. Também, né? Como é que se liga esse trequinho aqui? Nem ele sabe como é que eu vou saber. Mágica que eu fiz aqui. Tá aí. O Espiritismo veio num período de amadurecimento intelectual da humanidade. Ou seja, ele não poderia vir antes. E até mesmo Jesus falou, né? Não posso ensinar tudo para vocês, enviarei um Consolador prometido, blá, 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 quando vocês tiverem condições de entender. Com finalidade de conclamar todos os homens ao raciocínio, à fé fundamentada na razão, consolando corações instáveis emocionalmente, sem esperanças e cheio de incertezas, impelindo-os a confiar na vitória do espírito sobre a matéria, né? Isso dá para explicar perfeitamente por que a gente precisa estudar e também porque Kardec não compilou 5 livros com a ajuda de determinados médios, principalmente 2 meninas de 14 e 16 anos, depois chegou mais uma, 18 anos, até a irmã Sudufo, né, que trazia a mensagem de São Luís. Eles não trouxeram tudo isso para a gente para ficar na estante, né? Então, ficou muito tempo na estante, né? A gente percebe que muitas pessoas chegam assim para a gente, né? Eu agora que eu descobri o Evangelho segundo o Espiritismo, porque há 10 anos atrás a minha avó me deu de presente, mas ficou lá, não leu, né? Então agora que ela começa a descobrir, porque essa é a terceira e última revelação. Então, se é a terceira e última revelação para todos nós, espíritos reencarnados no planeta de provas e expiações. É como uma faculdade. Eu tenho que saber isso para poder passar de ano. E passar de ano significa não reencarnar no planeta de provas e expiações. Tá claro? O que ocorre com o estudo? Quando você está estudando, promove a renovação de ideias. Favorece nossa evolução. Procura saber se isso se encaixa com você, né? Em você. É assim que acontece? Porque eu vejo doutrina espírita como sendo uma reflexão. Não é apenas para a gente ler, tá, já li e deixar para lá. Não. Promove a renovação de ideias. Então eu tenho que pensar.
quando eu estou estudando a doutrina dos espíritos, as minhas ideias são renovadas ou não? Tem determinadas coisas ali que eu tinha um conceito da minha vida para determinados segmentos da minha vida e que a doutrina dos espíritos vem me dizer que não era nada daquilo, é de uma outra forma. Então ela promove a renovação de ideias, favorece nossa evolução. Terceira e última revelação, para que a gente possa se tornar espíritos perfeitos, eu tenho que saber tudo que a doutrina está a nos dizer e a nos trazer. Melhora a nossa vida pessoal, concordam com isso? Porque se nós vamos estudar um tratado de moralidade, porque a doutrina dos espíritos traz os ensinamentos de Jesus. Se traz os ensinamentos de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, eu estou estudando os conhecimentos de Jesus, que é o meu modelo, que é o meu guia. Então vai trazer para nós uma melhora na nossa vida pessoal, porque eu vou entender determinadas questões que se passam comigo e eu não consigo ainda perceber porque eu não tenho o estudo, né? Dinamiza a nossa área intelectiva. Estudar vai sempre afastar da gente o alemão, o Alzheimer, né? A gente vai, né, ativando a nossa mente cada vez mais e o Alzheimer só fica olhando de longe, o alemão, né, e não vai conseguir chegar porque eu estou sempre fazendo com que a minha mente evolua. Enriquece o campo mental. Ora, nós sabemos que as comunicações que são pela mente, de espírito para espírito. Mente perispiritual do espírito desencarnado, mente perispiritual do espírito encarnado. Então é através dos meus pensamentos. Os meus pensamentos estão na minha mente. Então eu preciso enriquecer esse campo mental, porque senão eu não vou conseguir trazer para perto de mim os espíritos que têm um conhecimento mais elaborado. É por isso que nós vivemos acompanhados dos nossos obsessores, porque são eles que nós atraímos para a gente, pelos nossos pensamentos. Então, se hoje a gente não mata fisicamente, a gente mata mentalmente. E se mentalmente eu desejo a morte do outro, de alguma forma, né? Eu não preciso desejar literalmente, mas se eu faço maledicência, eu estou matando o outro, né? E por aí vai. Se eu tenho raiva do outro, eu estou matando o outro. Então, a gente vai tendo essa transformação de conduta, porque a gente vai percebendo que o nosso campo mental vai sendo enriquecido por tudo aquilo que os espíritos trouxeram para nós. Dilata a razão. Vai nos trazer o conceito de que tudo aquilo que eu estou estudando já não é mais emocionalmente levado a uma situação de que nós deveremos fazer determinadas coisas conforme a emoção nos dita. Não, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer com que a razão esteja presente para poder, naquele momento, dizer faz isso, não faz isso, né? Até Kardec disse, né? A fé tem que ser raciocinada. Então, a gente tem que usar a razão. Abre os horizontes espirituais. Todas as vezes que eu estou envolvido com o estudo da doutrina dos espíritos, queiramos ou não, eu estou fazendo uma ligação com o plano espiritual. Bom, né? O plano espiritual que a gente quer para nós, né? Se eu rechaço, não quero saber, vocês já devem ter ou falado ou ouvido alguém falar, que diz assim, quem quiser gostar de mim vai gostar do jeito que eu sou, né? E aí essa pessoa está estacionada, porque ela não consegue sair daquele momento da sua zona de conforto para poder, de alguma forma, abrir os seus horizontes espirituais. Porque nós somos espíritos que estamos reencarnados nesse momento, né? E a nossa vida verdadeira é onde? É aqui? Não. Em Long Branch? Né? Não é. É na espiritualidade. Então eu tenho que me preparar para lá. E aqui eu tenho que seguir as normas de conduta, as regras, as leis dos homens, porque todas as vezes que eu estou envolvido nisso, eu estou exercitando seguir as leis de Deus, né? Elimina a nossa ignorância, a ignorância de ignorar, porque nós somos criados simples e ignorantes, pela necessidade de que cada um carrega para poder assimilar, através do seu livre-arbítrio, através da sua vontade, aquilo que eu preciso saber para me tornar o ser inteligente que eu sou. Então, se Deus é inteligência suprema, eu sou inteligências, filhos de Deus, e sou co-criador com Deus de todo esse universo.
Olha que responsabilidade, né? Desperta a nossa consciência. Por quê? Se eu estudo os ensinamentos que vêm para nós e que pertencem a Jesus, e as leis de Deus estão na minha consciência, todas as vezes que eu faço esse estudo, eu estou despertando a nossa consciência. Porque as leis de Deus ainda estão adormecidas em nós, né? Então precisamos despertar. E eu só desperto se eu estudo aquilo que eu preciso estudar que atende à necessidade do espírito. Tá muito depressa? Mas também se tiver problema de vocês. Necessidade do estudo, né? Devemos elaborar programas, reservar tempo para estudar, manter nosso psiquismo elevado, desenvolver possibilidades intelectuais, iluminar a mente e libertar o coração. Quando nós estamos envolvendo com o estudo, nós devemos fazer tudo isso. Não sei vocês, mas eu só funciono com disciplina e organização. Então, se eu chego na minha casa e tem louça na cozinha para lavar, eu só vou estudar se eu lavo a louça primeiro. Então, se tem tudo bagunçado ali, eu não sei fazer absolutamente nada, e sou eu, tá, gente? Não é crítica nem julgamento para ninguém, não, tá, Adriano? Mas eu só consigo fazer, né, quando eu me arrumo. Né? Quando eu me arrumo, eu consigo fazer. Por quê? Eu sou um homem do mundo que vive no mundo. Então, hoje eu preciso experienciar o que é da matéria. Se eu viver na matéria só pensando na espiritualidade, eu não estou nem vivendo um, nem vivendo o outro. E aí vão ter problemas, né? Porque se eu estou aqui, é porque eu preciso vivenciar o que a matéria me traz, né? Então, eu tenho o meu momento que eu atendo às minhas necessidades materiais e tenho os meus momentos que eu atendo às minhas necessidades espirituais, né? Ontem mesmo estava falando lá no centro de Marlboro, né? De Marlboro, não. Lá de Massachusetts, né? Um dos centros que a gente fez palestra. E uma pessoa perguntou qualquer coisa sobre a vida social do espírita. Aí eu falei para ele, eu adotei para mim um sistema, porque eu dirijo uma casa, estudo muito, adoro estudar e etc, coisa e tal, mas domingo à tarde é meu, ninguém tasca. Então eu vou ao teatro, vou ao cinema, vou à praia, vou à casa de amigos, saio com os meus filhos, saio com os meus netos, faço o que me dá vontade naquele momento, sem me preocupar com o centro espírita ou com o espiritismo. Ou seja, eu estou atendendo a que a matéria está me trazendo aqui, ali naquele momento, né? Uma vez ou outra que existe uma palestra em algum lugar que é domingo à tarde, não é regra, é exceção, aí eu vou, atendo e faço a palestra lá. Mas a minha regra é ir para um shopping, né? Muito bem vestido, diga-se por sinal, né? Muito bem penteado, barba feita, né? Com roupinha bem bonitinha, que eu levo daqui dos Estados Unidos. E aí eu vou para um shopping que tem na Gávea, quem é do Rio conhece, e nesse shopping tem teatros e cinemas da Gávea, né? O Fashion Mall, né? Aí eu chego lá, compro, vejo antes no caderno, no jornal e na internet, né? E faço a minha programação. Primeiro eu vou ver o filme tal, X, que eu estou querendo ver, que eu adoro cinema, amo cinema. E depois do cinema eu vou para o teatro. Assisto os dois no mesmo dia. E depois vou jantar num restaurante bonitinho, legalzinho, numa comida que me atrai, que me deixa feliz. Pego meu carro e vou para casa. No outro dia acordo, minhas atividades no centro espírita. Então eu tenho que saber como atender a tudo isso, porque o próprio espiritismo diz que eu sou homem do mundo e tenho que viver no mundo, né? Eu não vou viver na espiritualidade, eu estou aqui encarnado, né? Então deixa para viver defunto quando estiver lá. Aqueles que poderiam estar em uma instituição espírita estudando dentro de um programa bem elaborado e não fazem, estão perdendo tempo. Vocês concordam com isso? Né? Então estão perdendo tempo. Por que estão perdendo tempo? Pelo tudo que a gente já viu, né? Se a doutrina dos espíritos é a terceira revelação, se eu preciso atender às necessidades do espírito, se eu não estou fazendo isso, eu estou perdendo tempo. Porque a gente ainda atende muito às necessidades da matéria. Quer ver? Vamos fazer o que eu faço sempre nas outras palestras. E também
A perna dói a beça. Também em dinâmicas, que eu gosto muito de trabalhar com grupos, né? E aí... Você prefere se sentar? Não posso sentar, não. Não se deve sentar para falar de doutrina espírita, senão eles vão me puxar até aqui em cima. Então, deixa quieto aqui, eu vou trocando aqui, vai uma e vai outra. Né? Vai dar, tranquilamente, porque eu estou empolgado, né? Então, quando falar de doutrina espírita, eu não meço esforços, né? Até mesmo quando desencarnar, né? Vocês vão me ver por aí, tá? Aí o que acontece? Qual é o percentual de dedicação da sua vida material? Já pararam para pensar isso? Eu sempre falo isso nas palestras, né? Uma senhora numa dinâmica de grupo, ela rindo muito, ela disse assim, 99,9% e rindo, satisfeita, né? Que estava se dedicando à vida material. Mas tudo bem. E ninguém nunca diz 50%, 40%, é de 80% para cima, né? E aí a gente pergunta, e para a vida espiritual, qual é a sua dedicação? Qual é o percentual de dedicação? Ora, se você se dedica 99,9% para a matéria, sobra 0,1% para poder se dedicar ao espírito. Aí, e rindo, né? Achando que era a resposta melhor do mundo. Aí vem, né, o golpe, né, de Minerva. O que você vai levar quando desencarnar? 0,1%, né? E aí ela caiu num pranto convulsivo porque a ficha caiu, né? Passa uma vida, uma reencarnação inteira atendendo às necessidades, entre aspas, da matéria e não atende às necessidades do espírito. Então é bom a gente pensar um pouco sobre isso, cada um de nós, né? E trazer para si, né? Qual é o percentual que eu me dedico às questões espirituais. E se você quiser se dedicar mais, vem para a Casa Espírita, né? Que aqui você vai ter o seu percentual sendo aumentado. Porque aqui trata do espírito. Apesar de ter coxinha de galinha, mas trata do espírito. Tá? Isso é para depois, porque também, né, o corpo sem a comida física não vai ficar em pé. Então eu preciso, né? Mas, primeiro, tem alguém aí pensando na coxinha para comer depois, não? Não, né? Então vamos primeiro ver aqui, né? Que às vezes tem centro espírita que a gente vai que o cheiro toma conta de tudo, não há palestra que dê conta, né? A pessoa fica doida para aquele cara parar de falar, né? Doida para ir comer lá uma pizza, né? Mas a gente vai levando. O estudo da doutrina espírita, no qual se ventilam questões transcendentes e fundamentais da vida eterna, deve, sem dúvida nenhuma, ser tarefa de equipe, onde se possa ler e interpretar, falar e ouvir, aprender e ensinar. Eu trago sempre a nossa experiência. Todos os grupos de estudo têm 2 coordenadores, sempre em dupla. Nunca uma pessoa sozinho vai assumir a coordenação de um estudo. Então, sempre uma dupla. E um está sempre em contato, em comunhão com o outro. Então, nós temos curso de capacitação para coordenadores de estudo. E nesse curso eles ficam sabendo determinadas coisas que eles não devem fazer, não ali no meio do grupo. Depois a gente tem uma avaliação e as questões que ainda estão em desacordo a gente conversa, né? Por exemplo, uma das pessoas falou algo que a outra não concorda, isso não pode ser trazido para o grupo, porque que coordenadores são esses que não concordam com o que o outro fala, né? E aí o nome da casa vai para o espaço. E esses coordenadores, eles têm a função de coordenar. Eles não são professores, eles não estão ali porque eles sabem mais, eles estão ali para coordenar. Quem tem que falar, quem tem que ouvir, quem tem que ensinar, quem tem que aprender, são aqueles que estão participando daquele curso ali. Então, o coordenador não pode pegar a palavra para si, fazer um discurso, uma palestra, enquanto os outros ficam. Isso era no tempo da missa, né? O padre aqui, como agora. O padre aqui está falando a missa, vocês vão dizer amém e vão embora, né? E aí, o que a gente aprende com isso? Não aprende. Então, nesses grupos de estudo, é bom porque a gente troca as nossas experiências, né?
Requisitos básicos para os grupos de estudo: continuidade, regularidade e recolhimento. Então, também acontece isso, né? Você abre um curso de um livro na casa. Aí, com o passar do tempo, esse curso que começou com 10, fica apenas 2. Isso acontece bastante, né? Aí os coordenadores, que são 2, então ficam 4. E às vezes fica um só. E às vezes não fica nem nenhum. Aí os coordenadores chegam e dizem, eu não vou fazer mais não vou coordenar esse curso porque não tem ninguém. Só que a gente esquece que casa espírita é local de trabalho dos espíritos e de estudo dos espíritos. Chico Xavier ficou muito tempo na casa da prece, lendo o Evangelho, né, fazendo o que ele tinha que fazer ali, e chegou um momento que ninguém entrava, porque imagina naquela época alguém entrar numa casa espírita, né? Podia até ser preso. Então ele começou a ficar, tipo, chateado com isso, né? E ele, um dia, ele levantou e queria ir embora. E aí Emmanuel falou para ele, Chico, observa quantos espíritos estão aí esperando você falar do Evangelho. Não tinha um encarnado, mas estava lotado de desencarnado. Então a gente não pode perder isso de vista. A casa espírita não é só para a gente que nós estamos encarnados, não. Às vezes é muito mais para eles do que para a gente. Então eu preciso fazer da minha casa espírita um local onde eles possam vir trabalhar. Então eu tenho que ter um respeito por esse local, eu tenho que os meus estudos dar continuidade, porque quanto mais eu estudo, eu trago para mim os conhecimentos da doutrina dos espíritos, eu estou magnetizando todas essas paredes, o que possibilita eles virem aqui para trabalhar. Uma regularidade, tem que ser algo regular, né? Não pode, hoje, tá chovendo, não vou não. Hoje não sei o que lá, inventar milhões de desculpas para não ir, né? Aqui é nevando, né? Então, os espíritos não têm neve. Isso é para gente. É evidente que há que existir o bom senso. Se naquele dia não tem condições, de fato, de sair de casa, porque está muito ruim o tempo, tudo bem, eles vão entender. Agora, por qualquer neve, não, né? Então, para eles não tem feriado, não tem férias, não tem nada disso. E o recolhimento. Para que eu possa coordenar um curso e estudar, é necessário que eu faça uma introspecção. Que eu possa, a partir dos ensinamentos que a doutrina me traz, eu recolher-me comigo mesmo e fazer com que os meus registros, que eu já possuo, venham à tona. Então, eu vou coordenar aquele grupo de acordo com uma continuidade, regularidade e recolhimento. Quais são as exigências para a gente poder estudar? Maior interesse, maior compenetração, maior responsabilidade, um programa especial de estudo, atividade em grupo, onde se aure maior conhecimento, né? Então, tem que ter interesse. Você não vai para um grupo de estudo se você não tem interesse naquilo que você está ali estudando. Você vai prejudicar aquele grupo, né? Você tem que ter uma compenetração. Daquele momento que você está ali estudando a doutrina dos espíritos, não cabe ficar pensando na duplicata que tem que pagar. Não cabe ficar pensando onde é que está meu marido. Não cabe ficar pensando meu filho, isso, aquilo, outro. Não, tem que se compenetrar ali. Porque se você não estiver presente naquele local, naquele espaço, naquele lugar, naquele momento, você não vai estar aprendendo absolutamente nada, né? Você está fora dali. Um programa especial de estudo. Nós trabalhamos com planejamento, que, aliás, eu vim parar nos Estados Unidos por conta de um planejamento. A nossa casa, em outubro, lança o planejamento para o próximo ano. São 8 departamentos, cada departamento apresenta o seu lote de trabalho e de estudo. Nós vamos ver se cabe fisicamente aquilo acontecer e a espiritualidade também vai dar o seu aval. Os estudos, os trabalhos, tendo sido consentido na matéria e na espiritualidade, a gente coloca no planejamento, que é um caderninho assim, que a gente faz, né? Eu acho que quando eu já vi aqui outras vezes, eu devo ter trazido um, né? Então, a gente trabalha em cima de planejamento. Por que isso? Porque no começo da casa apareciam as pessoas de boa vontade.
Aí dizia para a gente assim, vamos estudar magnetismo espiritual. Oba, legal, do Micaelos, vamos estudar magnetismo espiritual. E a pessoa vinha, ficava um mês e ia embora, e jogava o magnetismo espiritual, aí vinha outro. Quando você desperta, você está com tudo. E não tem como a gente ficar com tudo, né? Então, hoje só se faz o que está no planejamento. E com isso facilitou muito a nossa vida. E todos os centros espíritas do nosso centro espírita, nós vamos caminhando para 8 centros espíritas. Caminhando. Então, todos esses centros espíritas começaram a fazer a mesma coisa, os seus planejamentos de estudo e de trabalho. Desconhecimento da doutrina dá margem a conceitos incorretos, excentricidades, esquisitices e extravagâncias, idiosincrasias, maneira de ver, sentir, reagir, próprias de cada pessoa, dando mostra da ignorância sobre o tema. Ora, se você vai estudar a doutrina dos espíritos, você tem que conhecer tudo aquilo que está lá. Ainda mais para poder fazer, se você for ser coordenador, e fazer os trabalhos que uma casa espírita, por vezes, traz para a gente, que é mesa de desobsessão, que é passe, que é tudo isso. Então, eu tenho que ter estudo. Eu não posso fazer um trabalho desse sem estudo. Isso já foi tempo. Hoje não, hoje a gente tem que ter estudo, porque eu não desenvolvo a mediunidade, eu educo a mediunidade. Porque você desenvolver algo que está deseducado vai piorar a sua situação. Então eu tenho que educar, e eu só educo a mediunidade se eu estudo os temas pertinentes à mediunidade. Então, para quem trabalha nas mesas de obsessão, são 50 pessoas, são 5 mesas que nós temos, toda sexta-feira, a casa é fechada, só tem esse trabalho. Eles têm que estar num estudo, ou de Manuel Filomeno de Miranda, ou de Ivone Pereira, que nós elegemos como sendo os mentores do nosso trabalho de desobsessão. Ou André Luiz e, com certeza, sem dúvida nenhuma, o Livro dos Médiuns. Então, se ele não estudou o Livro dos Médiuns, ele primeiro vai estudar o Livro dos Médiuns, para depois estudar o outro. Se ele quiser estudar 2 ou os 4 em paralelo, não tem problema nenhum. Quanto mais estudar, melhor. Então, tem um critério a ser seguido, né? E aí, se eu não estudo e chega lá fora, alguém me pergunta sobre algum conceito da doutrina dos espíritos, aí eu vou dizer, não sei? Se eu falo não sei, eu estou fazendo com que a casa espírita onde eu frequento e eu estudo seja uma casa espírita que não tem credibilidade. Então, se você é trabalhador, frequentador não, pode fazer o que quiser e bem entender. Agora, se você porta um crachá ou se você é cadastrado numa casa espírita como sendo trabalhador da casa espírita, você tem que ter essa preocupação, né? Maneiras de ver, sentir, ignorância sobre o tema. Vamos lá, que o tempo corre. Ignorância, de ignorar. Obscurece a alma, anestesia e ilude. Cria calamidades remotas, é problema enquistado. Então, se nós fomos criados simples e ignorantes, nós éramos assim. Hoje, com a possibilidade da internet, principalmente, nós não temos mais desculpas e dizer que eu errei porque não sabia. Isso já teve um tempo. Hoje eu estou errando sabendo que eu estou errando. Então eu tenho que, de alguma forma, fazer com que essa minha ignorância, que às vezes ainda reside tenuemente dentro de mim, seja algo que eu vou cada vez mais retirando à medida que eu vou estudando a doutrina. E o ignorante, né, de ignorar, não é pejorativo, é indiferente à posse da luz, não se define, oculta-se, engana-se a si mesmo, né? Somos todos nós quando estamos na ignorância de qualquer coisa pertinente à vida da gente. Vou trabalhar com física quântica. Eu sei física quântica? Não. Então como é que eu posso trabalhar com física quântica? Eu tenho mediunidade, mas a mediunidade está deseducada. Eu posso trabalhar com essa mediunidade deseducada? Não. Primeiro você vai estudar para educar a sua mediunidade. Então, lá na nossa casa, a gente faz assim, chega uma pessoa que está totalmente desequilibrada e a gente percebe que essa pessoa está com uma tendência mediúnica totalmente descontrolada e desequilibrada, ela não é enviada para as salas
de desobsessão, conforme muitas casas ainda fazem, que só prejudica a pessoa, ou encaminhada para um tratamento. Não. Um médium da casa acompanha essa pessoa que senta no final e vai assistir a palestra doutrinária. Todas as nossas palestras, são 250 por ano, todas elas são sobre Evangelho. Todas. Se você quiser estudar outra coisa, tem os cursos. Mas a palestra pública é a porta de entrada para quem vem ao centro, às vezes pela primeira vez. E se você está dando uma palestra, porque o fulano estuda física quântica, aquela pessoa entrou para ter um esclarecimento e ter um consolo, que consolo que ela vai encontrar? Ela entra e sai, vai embora e não volta mais. Uma outra coisa também muito importante para os trabalhadores da casa espírita: não fiquem de turminhas, né, pelos cantos da casa conversando. Prestem atenção àqueles que entram na casa e vá até ele, pergunta se eles querem alguma coisa e etc, coisa e tal. Porque uma pessoa que vem à casa espírita não vem por modismo, não vem porque acha bonitinho, etc, coisa e tal. Vem porque precisa. O espírito está puxando ele para cá, porque o espírito tem necessidade de determinadas questões para a sua evolução. Aí uma pessoa entra aqui nervosa, conflitante e precisando de desabafar, falar com alguém, os trabalhadores estão nos cantos conversando. E o que é pior, né? Com a boca cheia de coxinha. O Livro dos Espíritos está lá no Caminho Espírita Emmanuel. Harmoniza o íntimo, resguarda a criatura contra os perigos da obsessão, olha só, reanima o doente, reequilibra a emoção e impele ao raciocínio, renova e ilumina o pensamento. Quem está nos dizendo isso é Emmanuel, lá no livro Caminho Espírita. Quando eu estou em contato com o Livro dos Espíritos, se eu estou em contato com ele refletindo. Então eu não posso só ler aquelas questões, né? Eu leio uma pergunta, leio uma resposta. Às vezes, nos nossos cursos, cada coordenador faz da sua maneira. Mas às vezes a gente tampa a resposta e cada um dá a resposta como se fossem os espíritos. Para saber qual é o nível de entendimento, quais são os registros que aquela pessoa guarda e ela vai colocar ali. E trabalhar com isso nas deficiências. Nós não estamos querendo que uma pessoa seja PhD em Livro dos Espíritos, em Doutrina dos Espíritos. Não precisamos disso. Nós estamos querendo que as pessoas, ao estudarem o Livro dos Espíritos e o Pentateuco, possam trazer para si um benefício para a sua própria alma, né? Fazer com que o entendimento vá acalmando o seu coração, vá permeando a sua mente, a razão vai tomando conta das suas atitudes e etc, coisa e tal. Um espírita que estuda é reconhecido em qualquer lugar. Aquela pessoa deve ser espírita pelo seu comportamento, né? Então eu não preciso dizer eu sou espírita, eu preciso mostrar que sou espírita, mas eu só consigo mostrar se eu estiver estudando, né? Os cuidados para os estudos. Isso aí, ter um dirigente ou coordenador que conheça a doutrina espírita, auxiliado por facilitadores com semelhantes requisitos. Ter um número limitado de participantes. Não haver discriminação em relação ao nível cultural dos participantes. Não deve haver expositor como sendo sempre aquele que resume o assunto oficialmente para o grupo. A tarefa caberá a todos, em forma de rodízio. Deve-se proporcionar a cada membro do grupo a oportunidade de crescimento em todos os aspectos possíveis. Desinibição, desenvoltura, bom senso, interpretação de textos, treinamento para leitura de páginas, preces, irradiações, coordenação de atividades no regime de escala de tarefas, liderança e leitura dinâmica. Você proporciona tudo isso. Por isso que a gente fala que o coordenador, ele coordena. Então, ele está coordenando aquele grupo ali, ele está observando. Então, ele observa que aquela pessoa, ela tem capacidade e possibilidade de ler uma página aqui na frente de preparo. Observa que aquela pessoa pode ser um futuro coordenador de curso. E essas pessoas a gente vai trazendo.
porque é dessa forma que o centro vai crescendo. Se eu pego o curso e trago só para mim, né? Hoje já coordenei vários cursos na casa. Hoje eu coordeno só um, Livro dos Médios, às 8h30 da manhã na sexta-feira. E participo do estudo de Joana de Ângeles e de Leon Denis, né? Então, e as 4 reuniões doutrinárias eu também estou presente. Então, é algo que a gente vai tendo que assimilar e fazer com que isso faça parte da vida da gente, tá? O que mais aqui que a gente pode falar? Não deve o expositor como sendo sempre aquele que resume o assunto. Às vezes a gente tem determinadas queixas de expositores que não deixa as pessoas falarem. Ela fala tudo, traz tudo pronto, traz o resumo pronto e ela que coloca tudo. Quando na verdade não é isso para ser feito. Ela tem que ter uma base para ela poder, de alguma forma, auxiliar e orientar, caso alguma pessoa tenha uma opinião, que é isso, hein? Uma opinião, né, de alguma forma equivocada, né? Tem um sapo aí dentro, né? O que você vai proporcionar às pessoas? Desinibição, desenvoltura, bom senso e tudo isso aqui. Então, olha como você vai ficar mais feliz sabendo que você proporcionou a essas pessoas isso aqui. Você teve condições de fazer isso, porque alguém fez com você, né? Estudar para aprender, essa frase todo mundo ou fotografa ou copia. Estudar para aprender, aprender para praticar, praticar para progredir e progredir para servir mais. É para ser colocada na porta da geladeira ou no espelho do banheiro, né? Para a gente não esquecer. O estudo do Espiritismo é veículo de libertação da consciência. É a rota iluminativa na viagem da evolução. É o promotor de segurança e harmonia íntima. Isso é o estudo do Espiritismo. Agora a gente pergunta, você gostaria de ter isso? Sim ou não? Sim. Acho que ninguém gostaria. Então, vai estudar o Espiritismo. Porque a gente só gostaria, mas não faz um movimento para ter aquilo que eu gostaria, né? Eu acho que acabou. Não. O grupo é um ser coletivo que reflete a própria condição psicológica de maturação na área afetiva e na área psicológica. Os membros se acham ligados por laços emocionais, íntimos e pessoais, passando a possuir sentimento de solidariedade, fraternidade, camaradagem e amizade. Se no grupo de estudo uma pessoa está mais aflita e precisa de um atendimento diferenciado, a gente pede para ela esperar e depois a gente faz um atendimento fraterno com ela e encaminha para algum dos trabalhos ou alguma... que nós temos 8 mesas de radiação. Então, os médios, antes de irem para a mesa de desobsessão, primeiro trabalham na radiação, porque é um trabalho mental, não pode psicofonar e nem ter manifestações mediúnicas. Então, é um treinamento para ir trabalhar nas mesas de desobsessão. Pronto. Tudo bem? Tudo bem. Alguma dúvida, alguma coisa? Onde é que estão o caderno de inscrições dos cursos? Bota logo ali que o pessoal vai se inscrever. Vamos aproveitar, né? Sério, gente, sério mesmo. Vocês sabem disso também. A minha vida se modificou totalmente. Eu era um antes que eu conhecia a doutrina. Hoje eu sou outra pessoa, né? E é por isso que eu digo para todo mundo, eu não posso perder esse emprego, né? Então, onde me convida eu vou. Vira, tem que falar para 3 pessoas no pé de uma favela, de um morro, para 3 bêbados. Ótimo, lá vou eu. Tem 500 bêbados desencarnados, 3 bêbados encarnados. Então a gente fala para todos, né? Sempre pensar nisso. Ninguém nunca está sozinho. E principalmente nos cursos. Vários mentores daqui dessa casa e das outras casas trazem os espíritos que estão necessitando de um entendimento, traz para fazer o estudo junto com aqueles que aqui estão. Então sempre tem que pensar isso, que eu não estou sozinho ali. Tá bom? Beijo em todos.